pessoal, sejam muito bem-vindos de volta aí à resolução dos PETs. Dessa vez o PET volume 4, o último, gente. Tá acabando, tá no finalzinho. Semana 1 para o terceiro ano. Em língua portuguesa, nós vamos trabalhar com a introdução da redação do Enem. Antes de darmos continuidade, né, lembrando vocês, novidade a minha chegada aqui em português. Trabalhei com vocês anteriormente os PETs de artes, e dessa vez, no volume 4, vou desenvolver com vocês a disciplina de língua portuguesa, beleza? Bom, lembrando aí, quem já sabe, quem ainda não sabe, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, acompanhem todas as aulas que forem postadas aqui para vocês. Também nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, vocês ficam por dentro de todas as novidades quentinhas que o Escola Online prepara, certo? Eu sou a Mari, eu sou professora de língua portuguesa aqui do Escola Online e a nossa aula começa após a vinheta. Introdução da redação do Enem. Muito bem, gente, vocês como estudantes do terceiro ano do ensino médio já sabem que a redação do Enem tem uma pontuação aí muito alta, né, muito forte, um peso muito grande na prova, né, vale 1000 pontos. Esses 1000 pontos desenvolvidos, distribuídos em 5 competências, cada uma com valor de 200 pontos, e essas competências trabalham a parte de uso da linguagem, tá? Uso adequado da norma padrão, da norma culta da escrita, a estruturação do texto dissertativo argumentativo, né? E o repertório sociocultural. Trabalha aí também a questão da coesão e da coerência, a proposta de intervenção, enfim, uma infinidade de pequenos pontos que, somados, vão auxiliá-los na aquisição aí dessa nota tão alta, certo? No PET, a primeira semana vai trabalhar explicitamente com a introdução do texto. Então, a gente vai pensar numa estruturação parte a parte. Se a gente consegue estruturar bem, somando ao repertório, a uma boa escrita, né, a uma boa proposta de intervenção, tudo isso faz com que o texto fique rico e, consequentemente, aumente sua nota. Então, primeiramente, falando da introdução, o que ele traz para vocês, né, e o que eu posso acrescentar. A introdução vai ser a parte que apresenta o assunto e o posicionamento do autor, nós já sabemos disso. No primeiro parágrafo do texto dissertativo argumentativo, nós precisamos apresentar a temática mais a tese, tá? A tese é o seu posicionamento. Aqui, portanto, está o núcleo da introdução, os pontos mais importantes que devem estar presentes nela. O assunto, que é o tema do texto, e o posicionamento do autor, ou seja, a tese, o ponto de vista do autor pertinente ao tema abordado. Ao posicionar-se, o autor formula uma ideia principal ou uma tese do texto. Para facilitar, você pode estruturar a introdução da seguinte forma. Aqui ele traz para vocês tipos de introdução, coisas que vocês podem usar na introdução de vocês para tornar o texto, assim, para tentar guardar e na hora da prova ter uma tranquilidade para fazer uma boa introdução. Lembrando que, nesse momento, onde você apresenta a temática e você se posiciona, você tem que saber muito bem aquilo que você pretende falar para não fugir do tema, porque a fuga ao tema é um problema, tá? Então, o primeiro tipo de introdução que eles apresentam para a gente é a alusão ou a definição. A alusão é a citação, referência ou menção breve sobre algo ou alguém, ou seja, é qualquer tipo de referência ou citação que você faz no seu texto. Ela pode ser histórica, literária, econômica, filosófica, etc. Além de fazer uma alusão, você também pode iniciar o seu texto dando uma definição de algum termo que faça parte da questão temática. Então, você já introduz a temática e aí, obviamente, tem que se posicionar a respeito dela. Na contextualização, é como se fosse uma ponte entre a alusão, definição que você fez e a apresentação do tema. Essa parte ficará mais clara com o exemplo que veremos já já. Então, vamos seguindo para a gente acompanhar. Logo depois, a gente apresenta o tema. A apresentação do tema é uma das partes cruciais da sua introdução. Tem que estar lá.
Além de ela ser obrigatória para o tipo textual dissertativo e argumentativo, não apresentá-la ou fazer isso parcialmente pode prejudicar muito sua nota na competência 2 e, consequentemente, o resultado final da sua prova. Você não precisa apresentar a questão temática na ordem que ela é escrita no comando. O importante é que todo o tema esteja presente na sua introdução. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Apresentação da tese. Então, e por último, né, nesse tipo de introdução bem elaborada, tá? Seguindo essa lógica, nós teremos por último a apresentação da tese. Para iniciar nossa conversa sobre a tese, vamos retomar um pouco a citação feita no início do bloco. Olha, introdução é a parte que apresenta o assunto e o posicionamento do autor. Ao posicionar-se, o autor formula uma ideia principal ou uma tese do texto. Ou seja, a tese é o momento em que você aponta para o leitor qual é o seu posicionamento em relação àquele tema que vai ser discutido no texto. Essa também é uma das partes obrigatórias do gênero dissertativo argumentativo padrão do Enem. Então, se a gente for pensar nesse tipo de introdução apresentado para a gente, vamos dizer assim, nesse macete de introdução que foi apresentado, eu começo o meu texto fazendo uma alusão. Ai, gente, minha caneta morreu. Eu começo o texto fazendo uma alusão, tá? Uma citação bacana de um filósofo que você consiga encaixar na temática, ou de algo histórico, de um livro, de uma série da Netflix que você assistiu que tem a ver com a temática. Faço a alusão, contextualizo, tá? Onde eu faço aqui, como disse, né, a ponte entre a alusão e essa apresentação do tema. Logo depois, minha caneta tem hora que buga, viu, gente? Tem que voltar toda hora. Depois, apresento o tema e apresento a tese. Algumas pessoas já tendem a fazer numa forma um pouco mais fixa, vamos dizer assim, logo que apresenta a tese, propor, né? É preciso que se solucione o problema para que, enfim, a situação seja resolvida no país. Sei lá, estou dando um exemplo. Você pode fazer isso? Pode, porque você já vai, assim, guiando o leitor para os argumentos que você vai apresentar e a sua proposta de intervenção. Não é para colocar a proposta de intervenção na introdução, não. É só para indicar que essa temática é grave e ela precisa ser resolvida, tá? E aí tem, olha, uma boa introdução ainda é caracterizada basicamente pela clareza e delimitação dos assuntos expostos e pela orientação e encaminhamento do leitor ao assunto que será desenvolvido no decorrer do texto. Portanto, a introdução da sua redação para o Enem deve apresentar o assunto, tema da redação, além da sua tese, seu posicionamento acerca do tema que será discutido. Eles estão repetindo isso tanto, mas assim, realmente a gente precisa fixar isso na nossa cabeça, tá? Tem que ter a temática apresentada e o seu posicionamento, a sua tese. Vejamos um exemplo retirado de uma redação que foi considerada nota 1000 no Enem de 2020. O tema da redação é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Olha como começou. No filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Em consonância com a realidade de Arthur, está a de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Isso ocorre seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação desta classe por parcela da população verde-amarela. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longa norte-americano não mais reflita o contexto atual da nação. Galera, olha, citação, vou marcar de vermelho. Citou o filme, tá? Vou pôr aqui de verde, entre parênteses, como é que fala? Ô, gente, fugiu aqui, ué. Contextualização, tá? A ponte que é feita, tá? Entre a minha alusão e a realidade hoje em dia, tá? Justificando ainda
com a temática. Vou apresentar a temática logo depois. Olha que interessante. Que organização bacana. Já apresento a temática aqui. E querendo ou não, logo em seguida, faltam cores para mim. Logo em seguida eu já me posiciono a respeito. Olha, ainda configura um desafio a ser sanado. Então, olha, eu tenho consciência de que isso é um problema, tem que ser resolvido. E essa pessoa se posiciona, como eu disse para vocês, olha, já apresenta duas ideias dentro da introdução para situar o leitor. Olha, eu vou defender no próximo parágrafo tal ponto, no terceiro parágrafo tal ponto. Então, olha, isso ocorre seja pela negligência governamental nesse âmbito. Então, olha, eu vou falar um pouco sobre isso dentro do meu texto. Seja pela discriminação dessa classe por parcela da população verde e amarela. Também vou falar sobre isso ao longo do meu desenvolvimento. E vou fechar, ó. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longa norte-americano não mais reflita o contexto atual da nação. Olha aqui, ela já dá uma ideia da proposta de intervenção. Óbvio, lá no último parágrafo, ela tem que explicar como isso vai ser resolvido, que essa é a proposta de intervenção, né? Como que vai ser resolvido. E contextualiza, fecha com a citação inicial, olha, a fim de que o que acontece lá no filme não mais reflita o nosso contexto aqui no Brasil, beleza? Então, super tranquilo. A questão é saber colocar isso, ligar isso, conhecimento vocês têm, né? A gente pode, atualmente, outro dia eu nem tinha assistido ainda a série, e eu vi no Instagram, tava mexendo no meu Instagram e vi lá como usar Round 6 na redação do Enem. Falei, gente, eu tenho que assistir essa série. Porque como vai usar Round 6 na redação do Enem? E eu comecei a assistir a série, já terminei, e pensei, poxa, dá pra falar um monte de coisas, né, relacionadas à série. Dá pra citar a série com temáticas relacionadas a endividamento, a questão de você fazer qualquer coisa por dinheiro. Enfim, tem muita coisa bacana aí disponível que vocês têm acesso, que dá para usar na introdução de vocês. Perceba que conseguimos encontrar todas as partes nessa introdução. Olha, o trecho sublinhado é a alusão que foi feita ao filme, o trecho destacado é a contextualização, a ponte que permitiu à autora ligar a alusão à apresentação do tema, o trecho em negrito é o tema do texto e o trecho em caixa alta é a tese da autora. Agora iremos fazer algumas atividades sobre a introdução. Deixei algumas ideias, tá? Vocês têm liberdade total para incrementar a proposta de vocês. Na verdade, só ficou o contrário. Achei que eu tinha dado mole aqui. Olha, elabore uma introdução a partir do tema seguinte, a importância do ensino de ecologia na escola. Então, isso aqui eu tenho uma ideia, vocês podem incrementar de acordo com o conhecimento de mundo de vocês e com o repertório. Olha, os problemas ambientais têm causado grandes danos à natureza e são decorrentes principalmente da ação inadequada do homem, que vem contribuindo para a degradação do meio ambiente. Por esse motivo, é de suma importância que professores de ciências e outras disciplinas enfatizem a relação do homem com o meio ambiente e o que pode ser feito para que essa relação se dê de forma eficiente e sem prejuízos. Aqui eu já começo direto, mas vocês podem colocar aqui dentro uma alusão, tá? Antes aqui, quem sabe um filme, um livro que vocês tenham lido, uma afirmação de um filósofo, vocês podem colocar aí nesse início para fechar, né, amarrar o texto de vocês de acordo com a ideia que foi apresentada no PET. Não que essa introdução não sirva, serve, mas vocês podem aí agora usar a criatividade de vocês e o conhecimento de mundo de vocês para acrescentar, tá? Dados. Na atividade 2 também tem mais um tema. Olha, elabore uma introdução a partir do tema seguinte: desafios da aplicação dos direitos do consumidor na sociedade. Aí, olha, eu vou fazer uma alusão aqui, olha lá, histórica, tá? Apontando quando surgiu. Desde sua entrada em vigor em 1990, a proteção do consumidor enfrentou inúmeros desafios para ser colocada em prática. Segundo a Constituição Federal, compete ao Estado, vou tomar uma virgulinha aqui. Segundo a Constituição Federal, compete ao Estado promover na forma da lei a defesa do consumidor. Logo,
Essa lei precisa começar a valer de fato, pois a população ainda se vê desrespeitada em seus direitos em hospitais, transporte públicos, entre outros. Então aqui, olha, eu já poderia desenvolver um parágrafo de argumento falando de como esse direito do consumidor não é atendido nos hospitais e como esse direito do consumidor não é atendido nos transportes públicos. Já tenho 2 argumentos, e aí eu fecharia com uma intervenção para que essa situação, né, de fato, a proteção ao consumidor seja realmente realizada. E a número 3 diz o seguinte: elabore uma introdução a partir do tema seguinte: como combater o racismo na sociedade brasileira no século XXI? Lei Eusébio de Queiroz, Lei Áurea, Lei do Racismo e Lei de Cotas. Olha, eu vou fazendo citações a determinadas leis. Esses são exemplos de medidas adotadas na tentativa de alcançar uma igualdade e liberdade racial. No entanto, apesar dos esforços, ainda existe no Brasil o pensamento de superioridade de raças, o que compromete as tentativas em ser um país mais justo e imparcial com todos. Dessa forma, faz-se ainda hoje extremamente necessária uma intervenção mais rígida por parte do Estado para que tal problemática seja resolvida no país. Então, apresentei uma introdução com alusões, situei o problema, não necessariamente eu tenho que usar a frase da proposta temática dentro da introdução. Eu posso só apresentar a ideia que ela nos coloca, tá? Não necessariamente preciso copiar a frase como ela é, mas eu tenho que entender qual é a ideia temática, para que eu possa colocá-la na introdução. Beleza, pessoal? São sugestões. Vocês podem elaborar a de vocês, colocar aí mais repertório, tá? Colocar mais citações relacionadas a filmes, como eu disse, que vocês já assistiram, ou a filósofos que vocês conheçam. E já sabem, eu estou aqui. Se quiserem mandar aqui, ó, qualquer dúvida que surgir, elaborou uma resposta, será que isso aqui tá legal? Eu criei uma citação nova, será que ficou bacana? Pode deixar o comentário de vocês aqui no vídeo, que eu venho responder. Qualquer dúvida que tiver também, pode colocar aqui que a gente volta, responde vocês. E se tiverem gostado da aula, tiverem gostado da explicação, deixem o like de vocês, deixem um comentário, que pra gente também isso é muito bacana. Beleza, pessoal? Muito obrigada. Nós nos vemos na próxima. Até lá!